Olá e bem-vindos. Hoje, o nosso mergulho é numa obra, assim, bem densa, apesar de curta. O livro é O Caminho da Paz, do James Allen. A gente recebeu alguns trechos e notas, e a proposta dele é ser um tipo de mapa, sabe? Um mapa para uma jornada que começa dentro da gente mesmo, numa batalha interna, e que promete levar a uma conexão com o que ele chama de a verdade e o infinito. A ideia é que a paz não é algo que se acha, mas algo que se constrói, de dentro para fora. Exato. E o que eu acho mais impactante de cara é que a paz, para ele, não é ausência de problema. Sabe, não é ter uma vida perfeitinha. É um estado de ser que se mantém firme no meio do furacão. E a nossa análise hoje vai focar justamente nos passos que ele sugere para chegar lá. Desde a disciplina da mente, que é o começo de tudo, até, nossa, uma redefinição completa do que a gente pensa que é amor e poder. E já adianto que a visão dele é bem radical sobre autotransformação. Radical, essa é uma ótima palavra. Porque hoje em dia, quando se fala em autotransformação, a gente pensa em adicionar coisas, né? Habilidades, hábitos, conhecimento. Mas ele parece ir na contramão, falando em subtrair, em esvaziar. É por aí? É exatamente por aí. A jornada que ele propõe é um caminho de desapego, de se livrar do excesso de bagagem que a gente carrega. E a ferramenta principal para começar essa, digamos, limpeza é a meditação. Certo. E a definição dele de meditação já quebra uma primeira expectativa. Não é só sentar em silêncio e esvaziar a mente. Ele fala em permanência intensa em pensamento sobre uma ideia ou tema. Ou seja, é um ato focado, uma concentração deliberada. Sim, é uma ferramenta ativa. Ele basicamente diz que a gente se torna aquilo que habita nossos pensamentos. Tem uma citação dele que é, olha, um soco no estômago. Diga-me sobre o que você pensa com mais frequência e intensidade, e eu lhe direi para que lugar de dor ou paz você está viajando. Isso muda tudo, né? Nossa! Tira a meditação do lugar de técnica de relaxamento e a coloca como uma oficina de construção do nosso destino. É onde a gente escolhe a matéria-prima da nossa realidade. E essa escolha de matéria-prima, isso nos leva direto para a grande batalha que ele descreve, né? O conflito entre os dois mestres, o eu e a verdade. Aí está o coração da filosofia dele. O eu, ou self, é o mestre das paixões, do orgulho, da raiva. É aquela voz que grita, eu quero, eu mereço, eu estou certo. E do outro lado tem a verdade, o mestre da paciência, da pureza, do amor. E a meditação seria o campo de batalha? Exatamente. Onde a gente conscientemente escolhe qual desses dois mestres vai seguir. E não dá para servir aos dois. Ele até cita Buda para deixar isso bem claro. Onde o eu está, a verdade não está. Onde a verdade está, o eu não está. Isso é muito pesado. Porque a gente vive numa cultura que celebra o eu, né? Seja você mesmo, se ame. E ele chega dizendo que esse eu é, na verdade, o nosso grande adversário. Ele dá alguma dica prática de como começar essa luta? Sim, ele é bem direto nisso. Ele sugere começar o dia com essa prática. Acordar cedo, antes do mundo começar a fazer barulho, e dedicar um tempo para essa comunhão interna. Ele cita Jesus e Buda como exemplos. A ideia é que o despertar espiritual começa com um despertar literal. Ele é até bem duro, diz que o preguiçoso e o autoindulgente não podem ter conhecimento da verdade. É um chamado à disciplina mesmo. E o objetivo dessa disciplina toda não é buscar algo fora, certo? Essa parte me pegou muito. A ideia de que a verdade não é algo que a gente encontra, mas algo que a gente... Liberta. Exatamente. Tem uma imagem de um poema no livro que é fantástica. A gente não precisa buscar uma luz que está lá fora para trazer para dentro. É o contrário. A luz, o esplendor aprisionado já está aqui. O trabalho todo é cavar um túnel para que ela possa escapar. A gente não adquire a verdade. A gente remove as camadas de ego, de medo, de raiva que sufocam. E a meditação é a pá e a picareta nesse trabalho. Nossa, essa imagem do esplendor aprisionado é muito poderosa. Mas me faz pensar, se a meditação é a ferramenta,
qual é a primeira grande barreira que a gente encontra nessa escavação? Pelo que eu entendi, a lenha aponta direto para um conceito que a gente acha que domina, mas não domina: o amor. Precisamente. Ele diz que, para avançar nesse caminho, a gente precisa reavaliar completamente o que é o amor. E ele faz uma distinção crucial entre o que ele chama de amores humanos e o amor divino. Ok, vamos com calma aqui. Falar que o amor humano, o amor pela família, por um parceiro, que isso é uma barreira, isso soa um pouco duro, não? Soa, mas a análise dele é bem sutil. Ele não diz que o amor humano é ruim, ele diz que é parcial e por isso é impermanente. A gente ama uma pessoa específica, uma coisa específica, e como tudo no mundo é transitório, esse objeto de amor um dia vai mudar ou desaparecer. E aí vem o sofrimento. O problema não é o amor em si, é o apego, a crença de que nossa felicidade depende da permanência daquilo. Entendi. Então, o sofrimento de uma perda amorosa, por exemplo, não é um erro do sistema. É parte do processo. É o catalisador. Allen vê esse sofrimento como um professor severo, mas necessário. É a dor da perda no amor finito que nos faz perguntar: será que não existe algo mais estável? E é nesse momento, segundo ele, que o coração se volta para o amor protetor do eterno. A dor nos empurra para o próximo degrau. E que degrau é esse? O tal amor divino ou amor abnegado, como ele é na prática? É um amor que não é mais focado num objeto. É um estado de ser. É imparcial. É um sentimento de benevolência que se estende a tudo e a todos sem escolher. Mas tem uma parte aqui que para mim muda o jogo todo. Ele diz que esse amor não é só uma emoção. É um estado de conhecimento. Um estado de conhecimento. Isso explodiu minha cabeça. Como assim? Amar é uma forma de saber algo. É saber na prática como se livrar das reações do eu. Viver esse amor, para ele, é ser salvo do próprio temperamento, da irritabilidade, da vaidade, da mania de julgar os outros. É um conhecimento vivido que transforma seu caráter. Não é um sentimento que vai e vem, é um entendimento profundo que te estabiliza. Mas esse amor que abraça tudo e não se apega a nada. Sinceramente, não corre o risco de virar uma coisa meio fria? Uma indiferença? Amo todo mundo, então no fundo não me importo com ninguém de verdade. Essa é a grande questão e confunde muito a gente. Mas ele diria que não é indiferença, é o oposto. É um amor tão intenso que não cabe num único objeto. Pense assim, o amor humano é como a luz de uma lanterna, focada em um ponto. Onde ela ilumina é intenso, mas o resto fica na escuridão. O amor divino é como o sol. Brilha em todas as direções, sem escolher. Não é que ele não ilumine aquele ponto da lanterna, ele ilumina aquele ponto e todo o resto junto. E a chave para isso, segundo ele, é uma frase: esvazia-te e eu te encherei. O processo é esvaziar o egoísmo para dar espaço a esse amor maior. Esvazia-te. Isso me leva direto ao próximo ponto, que é a ideia de poder. A gente pensa em poder como força, como impor a vontade, e ele diz que o teimoso, na verdade, é fraco e tolo. Como assim? Porque a teimosia é o eu em ação. O eu querendo que a realidade se dobre a ele. O poder espiritual de que o Allen fala é o oposto. Não é sobre dobrar o mundo, é sobre se alinhar a princípios que não mudam. A verdade, o amor, o verdadeiro poder é estabilidade, equilíbrio. É ser como uma rocha no meio de um rio. A água passa, o caos passa, mas a rocha não se move. E ele faz aquele contraste, né? Entre o homem de princípio e o homem do eu. Exatamente. O homem do eu é um catavento. Ele muda de direção, de opinião, assim que os confortos dele são ameaçados. A lealdade dele dura só até o primeiro aperto, sabe?
É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente vê isso todo dia, no trânsito, na política. Perfeito. Já o homem, de princípio, ele está ancorado na verdade. Para ele, perder dinheiro, reputação, até a própria vida, não é a maior calamidade. Allen escreve que, para essa pessoa, abandonar a verdade é o único acontecimento que pode realmente ser chamado de calamidade. Esse é o poder real. Uma calma que vem de saber que você está firme em algo que não muda. E o ápice de tudo isso, o destino final, é o que ele chama de entrar no infinito. E ele diz que não é uma teoria, é uma experiência vital. Isso soa grandioso e um pouco abstrato, talvez. É o ponto mais radical de todos. É o momento em que a consciência individual percebe que é parte de algo muito maior. E para chegar lá, é preciso abandonar a última coisa a que a gente se apega, a nossa própria personalidade. Peraí, perder a personalidade? Isso é assustador. É tudo que a gente acha que tem, a nossa identidade. É assustador do ponto de vista do eu. Mas na visão do Allen, a personalidade é uma miragem, uma construção temporária. A rendição do eu não é uma perda, mas a única bênção suprema e incomparável. A lógica dele é bem direta. Se todo sofrimento, tipo medo, ansiedade, raiva, tá ligado ao eu, quando você abandona o eu, o sofrimento vai junto. Ele até cita o filósofo Carlyle para explicar isso. Ele pode viver sem felicidade e, em vez disso, encontrar a bem-aventurança. Felicidade depende das coisas darem certo para você. Bem-aventurança é uma paz que independe das circunstâncias. Certo. Então, a pessoa faz essa jornada toda. Disciplina a mente, transcende o amor apegado, encontra esse poder, abandona a personalidade. E aí, fim da história? Ela se isola num estado de paz, vira um monge no topo da montanha? Essa é a grande virada do livro. A resposta de Ellen é um sonoro não. O passo final, a expressão mais alta de toda essa conquista, não é o isolamento, é o serviço. Então, depois de todo esse trabalho para se esvaziar, a pessoa volta para o mundo. Sim. E ele chama isso de o último, o maior e mais santo sacrifício. A alma, depois de conquistar essa paz, renuncia ao simples gozo pessoal dessa paz, para servir a humanidade. Ela volta, não por necessidade, mas por compaixão. Para o Ellen, é isso que todos os santos, sábios e salvadores da história têm em comum. Eles não guardam a verdade para si. Eles a manifestam em serviço aos outros. A humildade de se colocar a serviço é o selo final da divindade. Faz todo sentido. A jornada é para dentro, mas o resultado se manifesta para fora. Ele usa aquela analogia do agricultor que eu achei muito bonita. É perfeita para a atitude de quem chega nesse ponto. O agricultor faz o que está ao seu alcance, prepara a terra, planta a semente e depois ele confia. Confia no sol, na chuva, nas leis da natureza. Ele não fica ansioso puxando a plantinha para ver se ela cresce mais rápido, porque sabe que isso não adianta nada, só atrapalha. Exato. Ele age e depois solta, confia no processo. É isso. A pessoa que alcançou a verdade age da mesma forma. Ela semeia bondade, paz, amor no mundo. Mas ela não se apega aos resultados. Não precisa controlar como as sementes vão brotar. Ela confia na grande lei soberana que governa tudo. É uma confiança absoluta, sem a interferência do ego, que quer aplausos e resultados imediatos. Ok, então, para a gente amarrar tudo, o caminho da paz, de James Allen, é um processo bem claro. Começa com a disciplina da meditação para dominar o eu. Daí, usa as dores do amor humano como um trampolim para um amor universal desapegado. Isso leva a um tipo de poder que não é força, mas estabilidade. E toda essa jornada interior, no fim, não serve para benefício próprio, mas encontra sua expressão máxima no serviço. Perfeito. A mensagem central dele é um paradoxo completo para a nossa cultura, né? A cultura do eu. Ele nos diz que a paz e o poder de verdade não vem de adquirir mais coisas para si, vem da rendição completa e total desse mesmo eu. É um caminho de purificação, disciplina
e no final de doação. Allen afirma que o teste final da sabedoria não é o que a pessoa sabe, mas como ela vive e age sob provação, e que estamos sempre, a cada momento, servindo a um de dois mestres, o eu ou a verdade. Uma questão que fica então seria: nos momentos mais banais do dia, quando o trânsito não anda, quando uma reunião é frustrante, quando a gente sente aquele pingo de impaciência, qual desses mestres está realmente sendo servido por nossos pensamentos e ações naquele exato momento?